que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Apocalipse 22, verso 6 diz: então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Amém, irmãos? Podem sentar. Apocalipse 22. No verso 7 diz: eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Hoje nós temos muitas versões bíblicas, irmãos. De vez em quando algum irmão me traz uma de presente, né? E aí, claro que não dá mais para reler toda a Bíblia, mas sempre eu estou comparando textos e mais textos, e nós vemos como as coisas têm o mesmo projeto, o mesmo cenário, mas como a forma de falar de cada tradutor, vou assim dizer, é diferente, mas atinge o mesmo alvo. É impressionante, realmente as versões bíblicas de homens tementes a Deus são realmente inspiradas pelo Espírito Santo, porque por mais que haja uma forma diferente de falar, joga verbo para um lado, puxa outra palavra para o outro, mas o objetivo é incrivelmente perfeito. É algo que me fascina as muitas versões bíblicas. E aqui diz que eis que venho em breve, bem-aventurado que atende às palavras da profecia deste livro. O que é atender às palavras da profecia desse livro? Esse livro aqui, muito em especial esse capítulo 22, ele está se resumindo. Apocalipse é isso, é um resumo da proximidade, da consumação dos tempos, a consumação escatológica e a proximidade da volta de Jesus. Então, quando ele diz assim, bem-aventurado, né, ele já diz assim, eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro, que significa guardar essa esperança da volta de Jesus. É esse o significado aqui.
muita gente vive sem guardar essa esperança da volta de Jesus. Muita gente não está nem aí para a volta de Jesus. Às vezes o pobre, o necessitado, Jesus, volta logo, porque o meu sofrimento vai ter fim quando o Senhor voltar. E ele acende aquela esperança e ele é aquele que clama dia a dia para Jesus voltar. Mas muitas vezes o rico, ele não quer nem saber de volta de Jesus. Sabe por quê? Porque ele está vivendo muito bem. Não, Jesus voltar? Não, tudo bem, tanto faz. Se Jesus voltar, voltou. Se não voltar, eu estou muito bem. Ele não tem essa esperança, essa ânsia da volta de Jesus. E a Bíblia diz que há uma coroa. Na visão do apóstolo Paulo, ele comenta que há uma coroa de galardão para aqueles que anseiam pela vinda do Senhor. E se você anseia pela vinda do Senhor, se você acreditar que alguma coisa precise ser feito para antecipar, entre aspas, esta vinda, você fará. É aí que as tuas obras vão surgir, pelo teu entendimento. Não, Jesus tem uma missão sobre a terra, Jesus tem um tempo para a igreja, e o tempo da igreja se resume em obras a serem realizadas no tempo de vida, de existência da igreja. Então, se eu realizar essas obras, o Senhor vem. Não é lógico? Quando Jesus implantou a igreja, ele não determinou o tempo de vida desta igreja sobre a terra? Sim, isso é mais claro do que a clarividência, mas quem não tem estudo não enxerga nada, porque o povo perece pela falta de... E o ensinamento é luz para o nosso caminho, não é isso? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a... Que palavra? Esse livro aqui é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Mas não é de jeito nenhum. Mas o meu entendimento deste livro, isso é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém, irmão? Os padres estão carregando esse livro na mão. Espíritas kardecistas, espíritas, como é que eles chamam? Espiritismo cristão, eles estão carregando o evangelho. Tem até aí uma loucura de uma aberração, o evangelho segundo Allan Kardec, o evangelho segundo o espiritismo, até essa loucura acontece. Ou seja, eles carregam Bíblia, eles carregam pedaços das escrituras, mas tem sido lâmpada para os pés deles e luz para o caminho deles? Não, de igual modo não será para o nosso. Mas uma vez que eu compreendo, isso sim, aí nasce a luz. Jesus falou assim: na vossa lei está escrito isso, isso e isso. Acabou a história? Não, ele disse: na vossa lei está escrito isso, isso e isso. Como vocês interpretam, ou seja, como vocês compreendem, como vocês entendem, porque é pelo entendimento que virá a luz. Jesus falou: examinai porque vós cuidais ter nelas, e são elas que de mim. Ou seja, examinar. Jesus usou um termo, já falamos sobre isso. Aquele examinar é olhar para alguma coisa por uma lente poderosa. Examinar é olhar através de uma lente chamada Espírito Santo, uma lente chamada humildade, uma lente chamada submissão, uma lente chamada reconhecimento das obras de Deus. É uma lente. Então, examinar é o termo científico quando você olha para alguma coisa através de uma lente do microscópio. E não é só olhar pelo microscópio. Tem que ter fatores reagentes. Joga-se um corante naquilo que tu quer examinar, para olhar pelo microscópio, para ressaltar algumas coisas. Não é assim que funciona? Vamos examinar o universo. Olha para cima, examina que eu quero ver. Não dá, é impossível. Você tem que ter um potente telescópio para poder examinar. E você, para examinar, se você olhar para o céu um dia, você examina alguma coisa? Nadinha, nadinha, nadinha. Você tem que passar anos olhando para o céu para descobrir uma série de coisas. Hoje nós sabemos que tudo no universo é padronizado por causa de homens que pagaram alto preço, que passaram a madrugada inteira, dia após dia e ano após ano olhando para o céu. Então examinar as coisas é o que Jesus falou. Quando você examina, você adquire
Conhecimento. Então a Bíblia como livro não é lâmpada para os nossos pés, não é luz do nosso caminho. A Bíblia como livro, ela não é nada, mas quando eu tenho entendimento deste livro como sendo a palavra de Deus, aí o efeito vem. Amém, irmão? Irmão, conhecimento. Eu já falei, quem não tem tempo para Deus, Deus não tem tempo para este. Não tem mesmo. Tem que haver uma relação aí, um relacionamento. Enfim, então, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia desse livro, é guardar a esperança, e em especial aqui em Apocalipse, que é o livro que trata da volta de Jesus, de coisas que vão acontecer, união de nações e etc., impérios que vão se levantar, governos que vão se levantar com a ditadura para massacrar o povo de Deus, os mártires, e diante de tudo isso, essa gloriosa volta de Jesus. Você tem essa esperança mesmo, irmão? Isso arde dentro de você? Nós estamos agora falando que Jesus volta, a gente sabe que o arrebatamento é antes. Nós estamos acreditando, vou nem dizer falando, eu estou acreditando, e alguns aqui dentro eu já conversei, também estão acreditando, que Jesus pisará no Monte das Oliveiras em 2045. Para quem não tinha nenhuma visão da volta de Jesus, depois Jesus revelou a questão de 2070 e mostrou uma série de fatores, o ajuste de calendário e etc, etc. Para 2045 está logo ali, né? Pois, irmão, para mim ainda está muito longe. E para você? Você queria que você recebesse a revelação? Não, Jesus vem amanhã. Você gostaria disso mesmo? E o teu filho, como vai ficar? O teu emprego? Teu dinheiro? A tua casa? Que se lixa, amém, irmão? Se tu não tiver essa visão, vem Jesus amanhã, e o que vai ficar? Que se lixe, eu quero é ir. Se isso não arder dentro de você, meu irmão, o Espírito da glória não está plenamente em ti. Você acabou de comprar um carrinho, vai buscar ele amanhã na agência. Amanhã tu vai buscar o teu carango lá, zerão, piloto automático. Ih, show de bola. Você está doido para entrar nele, para dar uma desfilada nele. Aí vem alguém e diz assim, vamos orar para Jesus vir amanhã? O que tu vai dizer assim? Não, pode ser depois de amanhã para eu dar uma voltinha no meu carro? Amém, que seja hoje. Amém, irmão? Quem dera esse culto aqui fosse terminar agora só lá na glória. Estamos aqui, vem uma unção e some todo mundo, o microfone cai, e lá vamos nós para a glória, louvando e adorando. Olha, isso arde em mim, irmão. Eu não sei se isso mexe contigo, mas isso mexe comigo. A volta de Jesus para mim é algo preciosíssimo. Irmão, a volta de Jesus é o fim de todo esse massacre de injustiça, corrupção e pilantragem, estupro, pedofilia, aberrações dos padres, essa violação de crianças nas sacristias. A volta de Jesus representa o fim, o extermínio dessa podridão todinha, o sacrifício das crianças nos terreiros de macumba. A volta de Jesus representa isso, o implante da justiça. A Bíblia diz que ele virá com cetro de ferro. Aleluia, Deus! E julgará todas as nações. E quem estará no comando das nações? Eu, você. Não vamos deixar que uma vírgula de injustiça se processe no mundo. Mas não vamos falar de milênio. Vamos falar de Apocalipse 22. Aqui, o verso 7, fala de manter viva essa esperança. Aqui, no verso 11, diz assim: ora, quem é injusto, continue na injustiça, e quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Quem é santo,
continue a buscar a santificação. Ou seja, continue. O que quer dizer a palavra continue? É um processo ininterrupto. Irmão, tu está no caminho da santidade, da santificação? Te obstine, vai em frente. Até quando? Até quando saíres dessa terra. Porque aquele que em nós começou uma boa obra, vai aperfeiçoar. Até quando é esse aperfeiçoamento? O dia de Cristo Jesus já chegou na sua vida? Não chegou ainda na vida de ninguém. O dia de Cristo Jesus é o dia da sua manifestação, quando Ele nos toma para si. Ali concluiu-se a obra nas nossas vidas. Enquanto isso não acontece, não houve a conclusão. Então, você tem que ser, olha, continue. Quem é injusto, continue na injustiça. Ah, tu é injusto? Então vai em frente. Quem é do mundo, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Quem é santo, continue a buscar a santificação. A palavra santo significa separado. Santificação, santificar-se, separar-se. Ou seja, irmão, Deus está dizendo, continue. Você é separado já do mundo? Deus está dizendo, continue a separar-se cada vez mais. Até que olhem para você e digam assim, aquilo ali é um louco. Não fala com ninguém. Não se envolve com ninguém. Sumiu da roda de samba. Sumiu da roda do futebol. Sumiu do carteado. O cara já não para mais na esquina. Já não troca um papo. Já não fala mais do Vasco, do Flamengo, do Botafogo. O cara virou um fanático, o cara virou um louco. Aí você está no caminho certo. Mas se você, depois os profetas falam e a pessoa diz que não é bem assim, olha o que eu vou dizer. Mas se você acha que isso é ser alienado, que você é o crentezinho, é social, que troca um papo, que se integra no futebol, que se integra no mundinho aí para ter papo com os teus colegas, ei amigo, tu tá fora. As pessoas têm que te fazer perguntas de coisas do mundo e tu não ter resposta, parecer um retardado, parecer um ET. Uma vez eu estava num curso de inglês, aí estava um papo lá, não sei o que amanhã não sei o que lá, vai ter tumulto, não sei o que lá. Falei assim, o que houve? Vai ter tumulto de quê? O camarada olhou assim para mim. Tu é crente, né? Falei, sou. Ah, logo vi, desinformado desse jeito. Amanhã é Fla-Flu no Maracanã, meu amigo. Falei para ele, meu amigo, desde quando Fla-Flu é informação? Tu quer saber sobre quem vai reinar brevemente sobre o mundo, o anticristo? Quer saber sobre o governo mundial? Quer saber sobre a União Europeia? Quer saber sobre a fundação da igreja? Quem é desinformado? Eu ou você? Você sabe do Fla-Flu. Eu conheço Bíblia de capa a capa. Quem é desinformado? Mas para o mundo tu tem que ser mesmo alienado, meu irmão. Aquele, como é que João escreve? O que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo? Quando você é amigo de alguém, significa o quê? Que esse alguém confidencia tudinho para você. Quando você é amigo de alguém, você sabe tudo desse alguém. Tu está sabendo tudo de mundo? As pessoas chegam para mim, não, que o judiciário, eu falei, amigo, estou fora, não sei. Não, que o Bolsonaro vai, pô, não sei, mas o que ele vai fazer? Ah, legal, carteira de CNH vai passar para 10 anos para renovar, que maravilha. Se não fosse esse negócio de WhatsApp, internet, hoje eu seria um alienado. Uma vez eu fui pegar ônibus, cheguei no ônibus, estou lá no ponto, que nem um besta. Aí vem o ônibus, o cara passou, parou a porta na minha frente e eu fui lá para trás. Aí todo mundo, é por ali que entra. Eu falei, é por aqui que entra?
Agora mudou. Lembra que mudou? A porta entrava por um lugar. Estou alienado. Eu não leio jornal. Eu não estava lendo jornal, não estava vendo telejornal. Eu estava comendo Bíblia. Quando eu saí na rua, eu não sabia que carro já estava voando, que avião já estava indo para debaixo d'água. Eu estava alienado. Mas se alguém me perguntasse de Bíblia, a história, o que se processa com os demônios, como é que se processa a questão dos anjos, como é que é a questão de igreja, como é que Deus vai agir nas questões, opa, é comigo mesmo. Então, meu querido, presta atenção, tu não tem que estar informadinho lá no mundo para ter papo com os teus coleguinhas de trabalho, não. Aliás, você não deveria nem estar na roda com eles. Esqueceu o Salmo número 1, né? Tem nem que estar na roda. Não, mas sabe como é que a gente tem sempre lá, todo final de semana, de 15 em 15 dias, enfim, a gente tem um tempo lá que tem um churrasco em família. Por que eu não estou lá no teu churrasco? Tu não me convidou por quê? Tem certeza que tu está no churrasco com família e eu não estou lá? Tudo bem, eu posso não estar, mas alguém desse ministério tem que estar lá no teu churrasco. Não é para você achar que tem que me convidar, não. Nada disso. Tem coisas que eu faço e não te convido. Amém? Tem coisas que a gente faz aqui em casa e, liga aí para o Marquinho, que a gente gosta de pegar um cara assim, enfim. Liga aí para outro, liga aí, vamos fazer uma bagunça aqui. Chama os mais perto e faz aquela bagunça. Não é tudo que eu faço que eu chamo toda a igreja. De igual modo, exatamente de igual modo, não é tudo que você faz que você tem que me chamar, não. Se você quiser me chamar, vou lhe dar uma ligada, pastor, dá para chegar aqui? Irmão, estou chegando, tal. Beleza, mas você não tem obrigação de me chamar. Agora, quando você disser que fez uma reunião de família, eu tenho que ter a notícia que o povo que confessa Jesus Cristo estava junto contigo. Isso é família. Não é isso que a Bíblia diz? A minha família? Tu ainda não aprendeste essa lição. Não está levando ela a sério. Não está levando ela a sério. Irmão, Jesus, o teu Senhor que morreu por ti na cruz, ele disse que a família dele e a tua são os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Não estou dizendo que você tem que abandonar pai, mãe, filho, não estou dizendo que você tem que abandonar ninguém, mas se topar entre a família aqui da igreja espiritual e a tua carnal, ai de tu se pensar 2 vezes na hora da decisão. Ai de ti. Ai de ti, meu irmão. Acredita no que eu estou te dizendo. Tu passaste tantos anos dentro da igreja para ainda considerar um parente carnal mais importante do que alguém aqui que confessa que dá a vida por Jesus Cristo? Ai de ti. Está passeando. E isso não é opcional, isso é radical. Eu quero falar uma coisa sobre essa questão de santificação ainda, irmão. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz assim: irmãos, tinha uma contenda lá. Aí Paulo diz assim: irmãos, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Tinha até uma piada, né? Paulo falou lá, tinha uma disputa com os irmãos, vou te contar a piada, tinha uma disputa com os irmãos, lá de Coríntios. Aí uns diziam, não, nós temos que ser Coríntios, somos de Corinto, temos que ser Coríntios. Aí outros diziam, não, nós temos que ser santos. Aí Paulo vem e acabou com a contenda. Irmão, sede santos, porque o Senhor é santo. Nós temos que ser santos, não Coríntios. Essa piada de mau gosto que alguém me contou, eu não consigo esquecer, sempre que eu vejo isso aqui. Agora é problema teu, carrega ela também. Dividir meu fardo contigo. Irmão, Paulo diz assim, sede santo, porque o Senhor é santo. Ele diz assim, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele dá a mensagem como o Senhor falando através dele. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Jesus veio ao mundo e diz, a um servo cabe ser.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando diz assim, ó, a um servo cabe ser, essa palavra cabe não significa talvez, quem sabe, provavelmente ou qualquer outro tipo de dúvida. Não, a um servo cabe ser, a um servo tem que ser. Um servo tem que ser igual ao seu Senhor. Paulo diz assim: sede santos, porque o Senhor é. Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo fazer e depois buscar, levar cópias de si. Cópias idênticas. Idêntica não é a palavra certa. Cópias iguais. A um servo cabe ser igual, não idêntico. Idêntico são coisas parecidas, mas que tem algum ponto que difere. Jesus falou: a um servo cabe ser igual. O que são duas coisas iguais? Significa que se Jesus estivesse aqui agora e você olhasse para ele e olhasse para mim, você não veria diferença. Isto é ser igual. Igual é isso. Você consegue ver diferença entre essas cadeiras que estão aí? Elas são iguais, foram postas na mesma forma, foi usado o mesmo material, elas são iguais. Jesus disse que um servo tem que ser igual ao seu Senhor, nós temos que ser iguais a Ele. E Ele diz aqui, olha, nós estamos num processo de santificação. Ele começou uma boa obra e vai aperfeiçoar até o dia do encontro dele conosco. Aqui, irmãos, é um centro de seleção. 2018, Deus falou que faria uma grande seleção neste lugar. Você é prova de que verdadeiramente a profecia se cumpriu. Como Deus botou gente para fora. Porque Ele diz aqui, quem é santo, continue a buscar a santificação. Você não pode parar, porque as coisas se processam e você vai precisando entrar cada vez mais em níveis diferentes. Nós estamos num centro de seleção, isto é a igreja, e eu tenho me alegrado, porque se há seleção, se Deus mandou botar a placa e eu vejo Deus fazer uma seleção, significa que eu tenho sido bem-aventurado no cumprimento da minha missão. Cada um que vai, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É porque os pastores por aí só querem, gente adentrando na igreja. Eles acham que muita gente e muito dinheiro resolve a vida deles. O meu caso é diferente. Jesus me chamou para selecionar um povo a tal ponto que lá no céu todos podem cantar, todos podem louvar, mas quando o povo que for selecionado aqui abrir a boca, o céu vai parar! Aleluia, Deus! Para dizer como esse povo louva desse jeito. A ficha não te caiu não, né, meu irmão? Mas eu vou te repetir. Quando o povo da geração de Jesus Cristo estiver louvando, o céu vai parar! Pode ser meia dúzia salva através desse ministério, mas é meia dúzia que quando abrir a boca, o Senhor se levantará do seu trono para receber a adoração e o louvor. Porque o preço pago aqui é a devoção estampada lá no céu. E aqui é um centro de seleção e justiça. A casa de Deus, meu irmão, muita gente pensa que a casa de Deus é para pecador. Ei, tá louco? Pelo que o ímpio não subsistirá na congregação dos justos, nem os pecadores na congregação dos justos, nada disso. A igreja não é para pecador, a igreja é para santo. Aleluia, Deus! A um servo cabe ser.
Então aqui não é lugar de pecador, não. Aqui é lugar para santo. Você vem carregado com os teus pecados, com a tua podridão, Jesus te liberta, te quebra a maldição, te dá a graça, te dá a palavra. Agora vai ir, não peques mais. Isso aqui não é lugar para vagabundos, para gente que vem aqui, não, vou na igreja, estou atrás de um marido. Ei, tá louco? Isso aqui não é para isso. Isso aqui é o caminho para você encontrar a glória de Deus. Teus pensamentos têm que estar voltados para Deus. Por isso, você precisa entrar nesse processo de santificação a cada dia, para que os projetos de Deus se cumpram na tua vida. Tem muita coisa que você nem sabe. Olha, Deus já falou sobre o anticristo. Falou que ele é um homem sem o quê? Sem sexo. Tu sabe o que é isso? Não é porque ele é gay, não. Ele não é gay, não. Homem sem sexo significa que ele não tem nenhum projeto na vida dele de cumprir nenhuma missão carnal. Significa que ele vem com um projeto exclusivo espiritual. Mas Deus já falou aqui também de gente nascendo em nosso meio que não se viu o sexo. Falou não? Quem lembra da profecia? Poucos lembram, né? É bom tu ouvir a profecia quando eu ponho lá, meu irmão, ouvir ela umas 2, 3 vezes. Tem coisas que precisam ficar na tua memória, principalmente essas coisas que você não entendeu, essas mais que tu tem que ouvir, porque vai chegar a hora delas serem reveladas, mas sequer estão na tua memória. Porque Deus também, assim como o anticristo vem aí com projetos exclusivamente espirituais, Deus está deixando nascer em nosso meio pessoas que serão iguais, cheias do Espírito desde o ventre, nascido com projetos exclusivamente espirituais. Eu não nasci com esse projeto. Eu o busquei mais que a minha própria alma, porque aqui nesse livro vai dizer assim: quem tem sede, venha e beba de graça. A água não é para todo mundo, a água é para quem tem sede. Você tem sede? Quem tem sede, meu irmão, está ansiando ver Jesus pisar nessa terra. Quem tem sede está se angustiando que nem Ló, que afligia a sua alma no meio de Sodoma e de Gomorra. Quem tem sede de Deus não está vivendo naturalmente nesse mundo. A sua alma, a sua angústia não deixa. Ele olha à sua volta a um mundo horripilante e ele não se contenta, ele não se dá, ele não se entrega, ele não consegue. Ele fica buscando soluções e ele sabe que a solução virá quando o cetro de ferro descer à terra. Verso 12: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas. Irmão, eu não cheguei nem no meio da pregação. Felizmente o tempo é tão longo, né? Mas a seara é, e os obreiros são. E aqui Jesus diz: olha, eu vou premiar a cada um segundo os seus feitos, segundo as suas realizações, segundo as suas obras. Lá em Apocalipse tem o livro das obras, não tem? A coisa é tão importante que está registrado o livro das obras, onde vai chamar muita gente. Vem cá, fulano. No meio daquela multidão, está aqui a sua recompensa pelas suas obras. Tem gente que acha que isso é utopia, é ficção, é desenho animado. Irmão, quando você se deparar com a realidade, você vai chorar muito, dizer: eu podia ter feito mais e não fiz. Então, ouve o que está sendo dito hoje. Comece a fazer mais desde agora. Pastor, o que eu faço? Eu já falei milhares de vezes. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Renuncia a tua vida, renuncia a tua alma, renuncia a tua existência. Diz Deus que não viva mais eu, mas que tu vivas em mim. Esse é o caminho. Já falei milhares de vezes, mas entra por um ouvido e sai pelo outro.
Vai para casa, esquece. Aqui diz assim, que vai premiar cada um segundo as suas obras. Imagina, se Jesus diz assim, olha, a seara é... Cá entre nós, né, irmão? Como a seara é grande, puxa vida. Vocês veem o pessoal aí que está chegando lá para distribuir folheto na porta das igrejas? Você vê igrejas com milhares de pessoas. Milhares de pessoas a caminho do... Milhares de pessoas. Fumacinha dentro da igreja, musiquinha alegre. Você olha assim, um bando de garotinha só namorando lá na porta. Um bando de gayzinho lá dentro das igrejas. Ninguém diz nada. É tudo normal. Cada um com a sua vida, desde que contribua com sua renda. Essa é a filosofia. Então você vê que o número dos perdidos é muito grande, a seara é muito grande, os obreiros são muito poucos. Se a seara é grande, meu irmão, e os obreiros são poucos, você precisa entender que Jesus não te chamou para vir sentar no banco da igreja, Ele veio te chamar para trabalhar. Tu tem que se envolver, tu tem que dar a vida. Você não pode chegar, sentar na igreja e ir para a tua casa. Tu tem que se envolver em tudo. Se tu não se envolve, o teu chamado não tem sentido. Não diminuiu nada a necessidade da seara com a quantidade dos obreiros se você não se envolve. Tu tens que te envolver. Aí não se envolve, daqui a pouco vem a seleção. A foice passa, aí tu vai ficando cada vez mais distante, meu irmão. Só para concluirmos então, aqui diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Irmão, acredita nisso aqui. Jesus é aquele que inicia e termina todas as coisas. Ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Ele é princípio e fim. Como é que diz lá João capítulo 1? Sim, mas lá no finalzinho, tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito por Ele, Ele que principia todas as coisas, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. A criação do próprio mundo foi feita por Jesus. O Pai deu a Ele o mandamento, deu a Ele a liberdade, deu a Ele a ordem, e Ele foi lá, Jesus foi lá e disse: haja isso, e houve. Jesus foi lá, haja aquilo, e houve. Foi Jesus que criou o mundo, tá, irmão? Foi Jesus, não foi o Deus Pai, não, foi o Deus Filho que recebeu o poder do Pai e foi lá e executou. Por isso ele é o verbo de Deus, porque ele executa a palavra de Deus. Verbo é uma palavra em ação. Quando você diz andar, andar não é parado. Andar é verbo, andar é se mexer. Falar, você está desprendendo uma ação. Por isso Jesus é chamado o verbo de Deus, ou seja, a palavra em ação. Aí aqui diz: se Ele é o princípio, o meio e o fim, Ele é o autor e o consumador de todas as coisas, eu vou perguntar: é esse o teu Deus? Se é esse o teu Deus, meu irmão, não há sequer o mínimo do motivo para que tu temas a qualquer coisa, porque é Ele que traz a existência como autor todas as coisas, seja o bem ou seja o aparente mal sobre a tua vida, seja o que quer que for, é Ele que tem o domínio de tudo. Ele principia e Ele finaliza. Ele dá início do jeito que Ele quer, Ele é onisciente, onipotente, Ele dá início do jeito que Ele quer e Ele finaliza do jeito que Ele quer. Por isso a Bíblia é um livro que nos conta o princípio e já nos fala do fim. Vai acontecer alguma coisa no mundo diferente do que o que a Bíblia diz? Já aconteceu no mundo alguma coisa diferente do que o que a Bíblia diz? Me diz o quê?
Porque Jesus é autor e consumador de todas as coisas. Amém, irmãos? Ebenezer. Depois você vai ler, porque tem mais coisa, muito mais coisa aqui, puxa vida. Mas eu creio que até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém. Pastor, todas as pregações do Senhor, elas estão fixadas, todas elas num livro de ouro. E Deus falou comigo assim, desta maneira: o meu último pregador, tu és o meu último pregador, manda te dizer o Senhor. Paz, irmãos. Mestre, durante os louvores, eu tive uma visão, vi o chão como se ele fosse de vidro, mas não era. O chão era como de cristal, durante os primeiros louvores. Então eu via descer do céu duas asas, essas duas asas seguravam dois anéis de diamante. Um era colocado no dedo direito do irmão Jairo, e o outro ficou como se circulasse a congregação, mestre. Amém. Irmão Davidson, Deus me deu uma visão, irmão. Eu via o irmão ser arrebatado. Só que esse arrebatamento, irmão, foi algo muito tremendo, porque eu não o via na congregação. Foi tão impressionante que eu via como a irmã Cláudia, o irmão Rômulo, eles como se tomassem um susto, quando eles olhavam e não o via aqui. Eu não via o seu corpo, você saía, irmão, mas saía de corpo inteiro, corpo, alma e espírito. Amém. Louvado seja Deus. Durante a palavra, mestre, eu via descer o número 42 sobre a congregação. O número 4 ficava do lado direito e o número 2 do lado esquerdo. E o Senhor ficava exatamente no meio do número. Então eu vi descer um anjo do céu. Ele pegou o número 42, andou sobre a congregação e entregou na mão da irmã Cláudia. E ali a visão cessava. Igreja. Eu recebi essa palavra quando eu acabei de falar que o número foi entregue à irmã Cláudia, mestre. Amém. Eu via vários gritos e vários gemidos à volta, mestre. E era um grito de rebeldes. Eu tive uma visão, mestre. Eu via 2 homens chegar à porta do ministério. Um parecia que era filho de nordestino pela aparência. O outro era escuro, um pouquinho mais alto que eu. E eles ficavam na porta, eles alisavam uma arma que parecia uma pistola. Eles ficavam acariciando como se aquilo fosse algo muito importante para eles. Então eu vi essa arma disparar. A porta da igreja estava aberta. Eu vi quando a bala passou, atravessou a igreja, mas saiu. Não tocou em nada. Foi exatamente o que Deus me mostrou, mestre.
Ainda durante a palavra, quando o Senhor disse sobre nós não sermos amigos do mundo, eu vi corações muito limpos, mas muito limpos, porém, ele acelerava o seu batimento. E esses corações eram corações de fiéis, de pessoas honradas nesse lugar. Eu conseguia ouvir o barulho da batida do coração dos irmãos durante a palavra. Amém. Até aqui, mestre. Amém. Eu vi uma grande espada ser posta aqui, ainda eu consigo ver ela aqui. Uma grande espada. E ela fica assim, fica virando. Ela vem e fica virando. Amém. Eu vi um anjo aqui, nesse sentido aqui do teto. Ele tinha asas, mas as asas dele, as penas eram muito longas, muito grandes assim, as penas dele, e eram umas penas mais firmes, e ele voava, mas sem o auxílio dessas asas, e essas asas ele colocava nessa posição assim. Então, eu vi muitos como se fossem amarrados com as mãos, e ficavam pendurados no teto da congregação. E essas pessoas estavam nuas, totalmente sem roupa. E eu vi sangue, como se tivesse sangue no chão da igreja. E ali essa visão cessou. Eu tive uma visão onde eu vi o céu aberto. Eu vi completamente o céu e ele abria uma parte dele. E essa visão foi muito real. Amém. Quando o Senhor Mestre falou sobre o arrebatamento, se fosse hoje, e se esse culto não terminasse, naquele momento eu vi alguns como que se subissem. E esses são os que estão com o coração voltados aos céus. O arrebatamento é real. O arrebatamento é real. E se não fosse esse ministério, ele sumiria da mente dos cristãos. Pois as fábulas tomaram conta dos púlpitos. O arrebatamento é real. Há uma voz que ecoa dentro de mim dizendo: o arrebatamento é real. Irmão André, no momento do louvor, eu vi um anjo. Ele adentrava por esse lado e ele ficava do teu lado, e eu vi a tua capa preta pela parte de trás. E esse anjo como se rasgasse a beirada da tua capa preta. E na medida que o culto foi decorrendo, eu não me lembro a palavra certa que o mestre estava falando, tu deu glórias, e ele veio e recolocou. Só que há como se fosse a costura, mas não tem a costura, ela ficou tipo um remendo. Assim ficou essa tua capa. Amém. No momento que o Senhor falou que da criança que nascerá nesse ministério, com um projeto espiritual. Então o anjo desceu, mestre, e
Ele colocou, Carol, como se fosse um manto em você e enrolou com muito cuidado, muito carinho. E Ele te entregou algo, eu não vi o que era, minha irmã. Mas Ele te entregou algo também nesta noite. O cuidado que o anjo tinha com você era algo muito impressionante, irmão. Louvado seja Deus, mestre. Mestre, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta noite, eu vi aqui na frente algumas enxadas, e essas enxadas eram de ouro, e ela tinha uma fita na semelhança de presente. Logo em seguida, eu vi algumas enxadas ser levadas. Então essa visão cessou. Dani, se eu não te der o que tu me pedes, o que você vai fazer? Assim diz o Senhor. Aleluia. Amém. André, o Deus desse lugar, Ele te escolheu lá atrás, e Ele te diz: a cada passo tu davas o primeiro e eu te acompanhava. Lembra disso? Sempre foi assim. Esse dia, esse mês, é um mês muito importante na tua vida. Muito importante. O Senhor, Ele te chama para algo tremendo. E Ele diz: eu sou contigo. Dayana, Deus te colocará no teu ventre algo muito especial, nunca visto nessa terra. Deus preparou para ti nessa última hora um ministério que nunca houve. Assim manda te entregar o Senhor da geração, Jesus Cristo. Mais. Dayana, quando o irmão Rômulo acabou de falar, irmão, eu via descer do céu uma espada grande e pesada. Quando você segurava, ela como se fosse para frente, mas ela não foi. Você segurou firme essa espada era negra. E essa espada é a espada da justiça, irmão, que Deus fará através da sua vida nessa terra. Louvado seja Deus, irmão. Eu, o Senhor, precisei cumprir as minhas palavras, para assim começar o tempo que eu mesmo preparei. Vos mostrei a vocês, povo que aqui se ajunta, os meus diamantes. Levantei alguns, trouxe pessoas, como eu disse, diz o Senhor, de baixo. Alguns nem os conheciam. Eu ainda tenho planos para alguns e aguardo, diz o Senhor,
aqueles que eu tenho marcado. Eu ainda limparei alguns. Escutem isso, pesos mortos. Vocês que praticam a iniquidade nas ruas. Vocês que andam achando que são geração Jesus Cristo. Olhem como em pouco tempo eu, o Senhor, levantarei crianças. Vejam o que eu tenho preparado. Em pouco tempo, aqueles que me ouviram, aqueles que se juntaram ao meu servo, serão de acordo com uma só palavra. Falarão todos iguais, serão todos a mesma língua e a mesma voz, e marcharão como uma mancha negra sobre essa terra. Eu ergui o meu templo no alto do morro. Levantei nesse lugar aqueles que eu mudei a mente, mudei o coração. Eu poldei árvores, diz o Senhor. Eu aprumei corações. Eu trouxe a soberba de alguns à tona, para mostrar que eu sou o Senhor, que diz que este lugar é um centro de seleção e justiça para todos os povos da terra. Eu sou com aquele que ouve a voz de Elias. Irmão Josimar, momento da profecia do irmão Rômulo, eu vi o irmão crescer em estatura uns 7 centímetros, irmão, e ficar mais forte. Então você saía do lugar e se tacava diante do púlpito. Amém. Irmã Dayana, muitos cairão por essa espada que Deus te deu nesta noite, irmão. Amém. Amém. Bendito Deus, Pai querido, santo, nós te glorificamos, ó Senhor, porque aqui nós nos reunimos para ouvir o Senhor. Porque a Escritura também nos diz, quando comparecerdes perante o Senhor, sejam poucas as tuas palavras. Porque o Senhor está no céu e tu na terra. Assim, Deus, o que nós desejamos é te ouvir, pois a nós já tem sido dado o prazer de adorar prostrados, inclinados aos teus pés. Assim, Senhor, capacita-nos a adentrarmos-nos mais na profundidade da santificação, do entendimento, da comunhão contigo, porque certo é, Senhor, que o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras não haverão de passar. Por isso nos concede a tua graça, pois nós suplicamos em o nome do Senhor Jesus. E aqui está o único povo que ainda luta para sermos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Meu irmão, vamos em nome de Jesus.